Olá a todos, dando continuidade às nossas aulas de puericultura. Agora nós chegamos à consulta do segundo mês, nosso bebê está com 2 meses. Antes de começar as orientações e os cuidados e como a gente deve realizar a consulta dos 2 meses, eu vou relatar para vocês uma experiência que eu tive durante muitos anos. Eu atendia numa clínica, um padrão americano, estilo Clínica Maia dos Estados Unidos, chamado Clínica Lane, onde a enfermeira chamava o paciente na sala de espera, ela trazia o paciente à sala de exame, pesava o paciente, media o paciente, via a temperatura, a criança ficava ali já sem a roupinha, de fralda e tudo mais, e depois disso então é que a gente entrava na sala para fazer a consulta e aí perguntava as dúvidas da mãe, já estava pesada. Era uma coisa que agilizava mais a consulta, mas não foi uma boa experiência, assim, como uma metodologia de recepção do paciente, sabe? De um tempo para cá, há muitos anos, eu passei então a adotar, eu mesmo saio do meu consultório, vou à sala de espera, chamo a criança pelo nome, geralmente me abaixo, converso com a criança, cumprimento a criança, faço uma referência, converso com a mãe ali em 2 minutos e acompanho até o meu escritório, onde a gente então se senta e começa a conversar sobre as dúvidas, sobre as questões inerentes àquele mês que a criança passou em casa. É uma consulta bastante importante, porque a mãe vai relatar suas experiências na amamentação, se está indo tudo bem, já é um período onde ela já está mais adaptada à criança, e a criança, a mãe também. E isso feito, estando tudo bem, a mãe não se queixando de maiores dificuldades, a gente então passa a observar como é que está o neurodesenvolvimento dessa criança, Aí a gente então, como eu disse, eu acho muito prático, eu sigo sempre um roteiro. Esses roteiros, eles são facilmente disponíveis na Academia Americana de Pediatria, na Sociedade Brasileira de Pediatria, que são os itens que você deve seguir para averiguar as condições do neurodesenvolvimento, ponto estatural, etc., de uma criança de um mês para o outro, Então, a primeira coisa que a gente vê num bebê de 2 meses é a interatividade, Isso é uma coisa muito importante de notar, porque com 2 meses ele interage com a gente, interage com a família, o bebê tem o que a gente chama do sorriso social, Ele é uma brincadeira, ele sorri, ele responde a um agrado, ele é muito sociável, ele vai no colo de qualquer pessoa. Depois isso não acontece mais com 5 meses, mas com 2 meses ele gosta do colo, ele é muito sorridente, ele é alegre, Então isso é uma das primeiras coisas que a gente vê no desenvolvimento, Depois ele já faz alguns arrulhos, São aqueles sons de arrulhos. Daí também a gente já nota isso na parte cognitiva, do desenvolvimento, na parte motora. A gente já nota também que a criança, ao ser colocada em decúbito ventral, de barriguinha para baixo, ela já eleva o pescoço, já tem uma tonicidade na sua coluna cervical, então já existe uma tonicidade cervical. Na parte motora fina também, a gente já vê que ela começa a abrir, às vezes ela não fica só com a mãozinha fechada, ela começa a encostar a mãozinha uma na outra, abrir um pouquinho as suas mãos. E logicamente que estamos ali nessa conversa e observando o bebê, vendo como é que está a interação familiar. Eu tenho uma experiência de uns anos para cá que os pais têm acompanhado com muito mais frequência as mães às consultas. Então a gente vê como é que está a relação. Tenho visto bastantes elogios em relação aos pais, do apoio, do suporte
que tem dado às mães. Ainda é uma fase que a mãe precisa de bastante apoio familiar, seja um ajudante, uma avó, né? É de extrema importância que isso aconteça. E a gente estimula a amamentação, ver quais são as suas dificuldades, ver como é que essa criança está mamando. Ainda a gente sempre estimula o aleitamento sob livre demanda, né? A gente explica que o bebê tem uma necessidade muito grande de se sentir saciado nas suas necessidades, né? Então, uma das coisas que favorece muito o neurodesenvolvimento, a formação de uma identidade, de uma autoestima, é quando o bebê é criado num ambiente onde o ambiente se adapte a ele, né? Não o bebê ter que se adaptar a um ambiente nesse momento. Esse é um momento que o bebê precisa ser acolhido em todas as suas necessidades, né? Então vamos olhar para o bebê e fazer o que ele está pedindo, basicamente é isso. Então essa relação, eu explico para a mãe, essa relação da excitação, que é a fome é uma excitação. A criança é saciada na sua necessidade de fome, e depois ela sofre uma contemplação na sua pós-prandial, no seu soninho. Isso é uma coisa extremamente prazerosa para a criança e desenvolve uma noção mente-corpo, né, que vai ser muito importante no seu desenvolvimento futuro. Então a gente vai conversando sobre isso com a mãe, vai checando agora no exame físico como que a criança está nos seus reflexos, vai checando como é que a criança está, por exemplo, no ganho de peso, né? Aí já se espera que a criança então tenha ganho aí umas 25, 30 gramas por dia, né? Que vai dar lá os seus 700, 800 gramas por mês. E o crescimento é muito irregular, né? A gente sabe que o bebê, ele cresce em saltos, né? Então, esses saltos de crescimento, que a gente chama, muitas vezes é muito importante que a mãe tenha esse conhecimento, porque diferentemente do peso, que é uma coisa regular, quase que diária, o crescimento estatural, até 4 anos, a criança cresce 10% do tempo dela. Então, muitas vezes ela está crescendo ali em 2, 3 dias, aquele ossinho está se espichando, cresce 2, 3 centímetros, e a mãe não sabe por que o bebê está incomodado, e ele está crescendo, né? E ele só vai precisar um pouco mais de carinho, um pouco mais de colo. Então, isso é uma coisa que a gente também aborda nessa consulta de 2 meses, os saltos de crescimento. E as cólicas, né? As cólicas que já começaram, via de regra, com 15 dias, 3 semanas, 2 meses elas estão no auge, costumam melhorar a partir do 3º mês. E a gente explica o que é a cólica, que é um choro, via de regra, um choro vespertino, no início da noite. E quando ele é um choro inconsolável, que tenha uma duração de 2, 3 horas e que causa um estresse muito grande, tanto para a criança como para a mãe, a gente propõe algumas formas de tratamento, de ajuda, e que no momento o que nós dispomos para melhora da cólica, atualmente cientificamente comprovado, é o bacilo reuteri, que é uma medicação conhecida como colitis. Nós damos 5 gotinhas toda manhã para a criança, nos primeiros 3 até 5 meses, e ensinamos algumas manobras para eliminação de gases e tudo mais. E insistimos, né? E insistimos no fato da necessidade do carinho, da necessidade do acolhimento, do atendimento que essa criança precisa ter para a formação da sua boa identidade, da sua autoestima e tudo mais, né? É um período que o bebê também fica ali. A gente costuma manter esse bebê ainda no quarto compartilhado, né? É uma fase que o bebê
Nos primeiros 3 meses a gente desaconselha o dormir no mesmo quarto, mas o quarto compartilhado, seja o ninho, seja o berço ao lado da cama da mãe, é bastante interessante, né? Uma outra coisa que agora então a gente vai discutir as vacinas e é muito importante que o pediatra, eu tenho como hábito orientado que os pacientes eles venham à consulta previamente à vacinação, porque nós podemos discutir quais são as vacinas que podem ou devem ser dadas no posto, quais as que devem ou podem ser dadas em clínicas privadas, porque existem diferenças e a gente precisa esclarecer isso e deixar que a família opte então por onde vacinar, baseado nas suas preferências ou condições financeiras, mas é obrigação do pediatra esclarecer quais são as vacinas do posto, quais são as vacinas da clínica privada e quais são as vantagens e desvantagens de uma e de outra. Então é isso que a gente discute na consulta de 2 meses, e sempre também olhando como é que a mãe está, como é que a mãe está se sentindo, como é que está sua relação com o pai. E outra coisa que também eu insisto muito também nessa consulta, no exame da criança, que é de extrema importância para o pediatra observar, são as deformidades cranianas, porque não é infrequente o bebê ter uma tendência a dormir de um lado só, seja por um hábito, seja por um torcicolo congênito, que é uma contratura da musculatura do esternocleidomastoideu, e esse bebê, então, ele dormindo sempre numa mesma posição de um lado só, ele sofre uma deformidade no seu crânio chamado plagiocefalia, que a gente tem que ficar muito atento, porque isso é facilmente corrigido quando detectado precocemente, né? Basta, se for uma contratura muscular, um torcicolo, fazer exercícios, massagear e tal, ou até indicar um ortopedista ou um fisioterapeuta. E a mudança da posição durante o dia, da criança alternar um pouco o lado que ela está dormindo, lembrando que à noite ainda sempre é o recomendado que ela durma de barriguinha para cima, e para evitar morte súbita. E também temos indicado o chamado tummy time, tummy de barriga, então tempo de barriga, né? Que é deixar o bebezinho alguns momentos, alguns minutos, 10, 15 minutos, 3 vezes por dia, num edredom, num tapetinho de borracha, para que ele possa então, além de exercitar a sua musculatura cervical, ele também possa ficar um pouco fora do berço, né, que pode deformar a sua cabecinha. Então é muito importante a mãe lembrar e também olhar como é que está o formato, né, da cabecinha. Quando isso não é feito precocemente, essa deformidade plagiocefalia é uma coisa estética, mas que também pode se tornar funcional. Se não detectado precocemente, acaba muitas vezes precisando de uma prótese, que é um aparelho extremamente caro, né? Algumas mães, eu tenho alguma experiência, algumas mães têm feito alguns tratamentos com osteopatas, que também têm ajudado bastante nessas deformidades, quando elas são funcionais, né? Quando elas já são patológicas, como a cranioestenose, aí a gente tem que então indicar um neurocirurgião para resolução cirúrgica, ok? Então a consulta de 2 meses é essa, né? Ver como é que está o casal, ver como é que está a mãe, checar o neurodesenvolvimento da criança, checar o peso, checar a estatura, colocar essa criança num gráfico, né? Ver se ela está tendo um gráfico satisfatório no seu desenvolvimento. E muito importante também é checar a questão se aquele leite que ela está tomando está adequado para ela, se ela está feliz, se ela está com bom funcionamento intestinal, urinário. E isso que eu falei para vocês da deformidade craniana, não podemos esquecer e ficar muito atento a isso, tá? Então essa é a consulta de 2 meses.
E agora vamos esperar então nosso bebê crescer e daqui a pouquinho vamos falar da consulta de 3 meses, tá bom? Muita saúde a todos.